6h01. Bom dia. Jovem Pan Morning Show. É o Morning Show entrando pela rede Jovem Pan e seguindo na sua companhia até às 11h30 da manhã com a informação, o entretenimento e a prestação de serviço. Tudo isso por aqui. Eu, Paulinha, Brau, Dani Taranha, José Armando. Tô aqui, a turminha toda reunida para acompanhar você que tá aí começando mais um dia. Véspera de feriado no Brasil, né? Todo mundo já finalizando, dando aquele tapa geral no trabalho para pegar aí a estrada. Muitos vão viajar e seguem ouvindo o Morning Show, e isso é muito bom. Hoje no programa, o Carlos Aros, nosso consultor de tecnologia, fala sobre o novo aplicativo que grandes celebridades apoiam. O que será, né, esse aplicativo? Vocês já estão... Vocês já suspeitam do que seja? Eu Você sabe, Paulinho? Depois sei. você me conta? Você vai ficar sabendo. Quero saber antes do Aro chegar aqui. Tá bom, Tá? vou contar em off. Olha só, tem uma matéria que a Paulinha, essa que acabou de conversar comigo, também traz, né? É uma... Na verdade, assim, tem um tema que é bacana, uma tatuagem para um mundo melhor. Ela vai explicar direitinho essa história no programa de hoje, daqui a pouquinho, aliás, tá? Jovem Pan Morning Show. Ó, e pensando nessa matéria que a Paulinha traz, que é bem legal, já adianto aqui, você vai contar pra gente pelo Viber hoje o que você faz, né, pra transformar o mundo, para deixar o mundo melhor. Como você colabora para um mundo melhor? Conta pra gente, nosso Viber, você já conhece, manda uma mensagem de voz, não esquece de dizer o teu nome e a cidade de onde você fala, porque no final tem sempre aquele kit do Morning Show para as pessoas que participam, tá bom? Então a gente tá aguardando. Conta pra gente aqui, como é que você faz para o mundo ficar melhor? Como é que você colabora para o mundo melhor? Alguém aqui da bancada quer divulgar algum trabalho voluntariado, alguma coisa desse tipo? Eu participo dessa campanha ficando em casa mesmo, porque se eu sair eu já corro o risco de estragar o mundo. Que isso, Dani? Então, você é uma pessoa eu agradável. colaboro ficando dentro de casa, que aí evita problemas com o mundo, entendeu? Com as outras pessoas, com o meio ambiente, com os animais, etc. Você é um gremlin do planeta. Você fica preso, então, no seu reduto. Ficar no meu cantinho pra evitar... Sem comer depois da meia-noite, nem jogar água em cima da dente. Que é um perigo. Se reproduz e vira uma loucura. Eu fiquei pensando nisso, assim, né? O trabalho voluntariado no Brasil, ele ainda é muito tímido, né? Frente a outros lugares que tem projetos mesmo onde as pessoas podem se engajar. Não que não haja aqui, você pode se informar, e a internet é uma parceira muito forte nesse sentido, descobrir onde precisam de pessoas para ajudar em causas dos mais diferentes temas e tal. Mas aqui ainda é um pouco... E eu acho que, quando eu fiquei pensando na pergunta que eu fiz para vocês, eu fiquei achando assim, falei, bom, eu acho que tá um pouco em tudo no dia a dia, né? O que você faz para melhorar o mundo? Uma gentileza, um olhar mais atento para os que necessitam, para os idosos. Cara, sei lá, dar um lugar, ceder um lugar a uma pessoa num transporte coletivo é um ato de gentileza interessante que eu acho que a gente ainda falta aprender um pouco, né? Como é que se faz isso com mais frequência e com mais naturalidade. Por exemplo, são os pequenos atos do dia a dia em que a gente pode transformar o nosso mundo em um lugar bem melhor. Agora, Edgar, tem muita gente que faz trabalho voluntário, a gente acha que no Brasil ainda é muito pequeno, o número... Tem muita gente. Eu digo, não, claro, eu digo... Que a regra é o silêncio, né? Então muita gente faz o trabalho voluntário de maneira silenciosa. Tem um grupo de médicos aqui em São Paulo que se reúne à noite para distribuir alimentos para moradores de rua, nessas regiões de Cracolândia e tal, mas mais do que isso, para fazer pequenos atendimentos. E pequenas consultas. Pequenas consultas. E é algo muito silencioso, sabe? Assim, é um grupo que vai lá, faz. Você tem senhoras e esse é um trabalho muito bonito, que fazem leitura para crianças doentes, assim. E para fazer isso é um ano e meio de treinamento para você ter firmeza de chegar lá e enfrentar. Tem que ser firme. Eu me refiro porque é um item que entrou há pouco nos currículos, né? Não era muito comum em currículo você ver opção por trabalho social, trabalho voluntariado. Unidos, até para entrar em faculdade e tal, essas narrativas de trabalho social e envolvimento contam bastante. Podem até te colocar. Vou buscar aqui na internet pra gente ter os números, né? E parece que 1 em cada 4 pessoas no Brasil realizam trabalho voluntário. É bastante. Então, como disse o Vanucci, às vezes a gente
tem muitos amigos e conhecidos que fazem um trabalho voluntário, mas ficam em silêncio, porque, afinal de contas, eles querem ajudar outras pessoas, não necessariamente precisam fazer isso, falar para as outras pessoas. Fazer propaganda. Uhum, mas é recente esse negócio de entrar em currículo. Eu, pelo menos, não tinha esse conhecimento. Olha lá, vamos lá, Paulinho, então. Vamos falar dessa matéria legal que você traz para conversar com a gente aqui no Morning. O segundo tipo mais frequente no mundo, né, de câncer é o câncer de mama. Ele é mais comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. Se diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é relativamente bom. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença é ainda diagnosticada em estágios avançados, né? Muitas vezes, a cirurgia de retirada da mama faz com que muitas mulheres percam a autoestima, mexe com a estética, tá? E aí entra o Miro Dantas, né, com o projeto Uma Tatuagem para um Mundo Melhor. Paulinha, conta pra gente melhor sobre o que seria esse projeto do Miro Dantas. O Miro, ele é tatuador desde 93. Quem é ligado em posts de internet já deve ter cruzado com o trabalho dele, porque realmente é bastante impressionante. E ele teve essa ideia de criar o projeto Uma Tatuagem por uma Vida Melhor para ajudar essas mulheres que passam pelo procedimento de mastectomia, que é a retirada da mama, né, gente? A gente sabe que hoje até no atendimento eles reconstituem às vezes a mama com silicone para que não fique aquele vazio, mas a verdade é que muitas vezes o mamilo, ele cai fora. E aí a mulher se sente realmente desfigurada, né? Então, o Miro contou pra gente como é que ele começou esse projeto. O projeto eu comecei em outubro do ano passado, de 2014, né? E, na verdade, assim, esse procedimento eu faço há quase 10 anos já, né? Esse tipo de reparação, né? O ano passado eu resolvi fazer um projeto social, né? Com atendimento gratuito. A gente teve tanta coisa acontecendo ano passado, manifestações, né? A gente querendo mudanças, né? E eu falei, poxa, deixa eu tentar fazer algo, né? De útil, assim, e eu resolvi fazer o projeto social, né? Esse tipo de reparação é feita totalmente gratuita, faço 4 por mês e tá indo bem legal. Tô atendendo muitas mulheres, viu? Então, e aí a gente foi tentar falar com uma dessas mulheres atendidas pelo Miro, e a gente chegou na Andressa Oliveira, que desde 2009 combatia aí um câncer de mama. Ela conta um pouco pra gente. Eu tive que tirar a mama por completo, né? E é um conflito muito grande, porque você se vê desfigurada, você vê que também você está com uma doença grave, e na hora que o médico te fala, nem sempre você e o próprio médico, às vezes, não tem uma noção da extensão do problema, né? No meu caso, o médico falou, olha, Andressa, a gente percebe que ele é pequeno, mas a gente só vai saber o tamanho real dele, para onde ele está indo quando a gente abrir. Então isso te deixa bem mexido, né? Então, aí o Miro explicou como é que ele faz essa tatuagem que reproduz o mamilo, no caso dessas mulheres que tem que passar pela mastectomia. Olha como é que acontece, gente. Então, esse procedimento, principalmente o mamilo elas acabam perdendo, né? E a tatuagem, nesse caso, é muito importante porque eu consigo reproduzir exatamente como é o mamilo. Isso foi muito interessante. Eu acabei desenvolvendo essa técnica através de tatuagem realista, né? E deu super certo. Eu consigo reparar quando a pessoa não tem o mamilo, eu consigo reparar totalmente e fica muito bom, né? Achei que teve um resultado positivo, né? Um resultado realmente incrível. Para você que está acompanhando o programa pela internet, dá para ver aí como é que fica o trabalho do Miro Dantas. E, enfim, realmente é bem similar. E aí a gente conversou com a Andressa, que é essa pessoa que passou pela mastectomia, fez a tatuagem com o Miro. E ela abriu o coração mesmo, contando como que ela se sentiu ao se ver pronta. Uma emoção, né? Foi, assim, muito grande. E, assim, a sensação que eu tive foi de que eu tinha entrado num túnel do tempo e que nada tinha acontecido comigo. Que o meu peito estava de volta intacto e que, assim, como se todo aquele sofrimento, toda aquela angústia que eu passei, tudo isso
tivesse acabado. O interessante é que eu fui com a minha mãe. E eu sabia que minha mãe sofria com essa situação, mas no momento em que ela me viu pronta, foi que eu tive a noção do tamanho da dor dela. Porque ela ficou tão emocionada que eu achei que ela fosse desmaiar de felicidade. E eu vi o quanto de sofrimento que as pessoas que estão à nossa volta, elas passam. E como foi bonito passar por isso com ela, e o Miro estava ali também, e foi incrível. E como vocês podem imaginar, não é só a parte estética, né? Depois de passar por toda essa luta contra o câncer, uma mastectomia e fazer essa finalização, digamos assim, isso deve mudar mesmo a vida da pessoa, né? A forma de encarar tudo isso que ela passou. A Andressa contou um pouquinho mais sobre isso. Você fica com certo receio em algumas coisas, né? Então, assim, você vai conhecer uma pessoa, tem um momento que você vai ter que dizer para ela que você tem um problema. E além de dizer, você fica pensando, bom, e quando chegar a hora que ela vai olhar? Né? É um impacto. É muito diferente olhar como você viu na foto do antes, né? E olhar depois. Então, agora me dá muito mais coragem, me sinto inteira, me sinto feliz, linda e pronta para tudo, sem medo de nada. Que eu disse pro Miro, a única forma que eu tenho de tentar demonstrar, assim, retribuir o que ele fez por mim, sabe, dar o meu depoimento, mostrar minha imagem, fazer com que o trabalho dele seja visto, porque é muito mais do que uma imagem. É devolver coragem e alegria para quem passou por um sofrimento muito grande. Edgar, eu fico até emocionada. Na verdade, eu chorei fazendo essa entrevista com a Andressa, porque é uma coisa muito difícil, né? E todo mundo que é mulher pode tentar imaginar o que seja essa dor e essa, enfim, dificuldade de perder a mama, reconstruir. É traumático, né? E como você falou, a autoestima, né, da pessoa vai muitas vezes junto com isso. E ele faz um trabalho bem legal, né, esse cara? A iniciativa dele é muito interessante. O nosso Viber pergunta o que é que você faz pra fazer um mundo melhor. E daí quando eu vejo o Miro fazendo uma coisa dessa, eu penso, eu faço muito pouco, na verdade, né? Ele fazia uma vez por mês essas tatuagens, são gratuitas. Muito provavelmente, muitas pessoas estão passando por esse problema, ouvindo o Morning Show. Como é que elas podem fazer para Então, elas podem falar. Chegar no Miro agora faz 4 por mês, porque ele percebeu que havia uma demanda grande de todo o Brasil. A Andressa, por exemplo, é carioca, ela foi do Rio a São Paulo para fazer a tatuagem. Pode ser por telefone, é 011 4562 4501. Também tem um e-mail. Eu vou fazer um post no site da rádio para vocês pegarem todas as informações, mas o e-mail é mirodantas@gmail.com. E, legal, claro que tem os apoiadores. Como é que a pessoa vai fazer tudo isso de graça? Então tem um fornecedor de todo esse material esterilizado de tatuagem, que é a Pinguim Tattoo Studio, que é parceira do Miro, e o próprio estúdio de tatuagem cede o espaço para que ele faça esse trabalho que, gente, é gratuito. Então, mulheres que passaram aí por uma mastectomia e que têm o desejo de ter essa reconstrução completa, pode procurar o Miro, que realmente ele faz alguma coisa para deixar o mundo melhor. Legal. Boa, Paulinha. Agora 10 horas 14 minutos, horário de Brasília. Vamos falar de leitura, então, né? Do hábito de ler, né? Hoje é o Dia Internacional do Livro Infantil. Sabia? Eu não sabia disso. Sabiam disso? Olha que coisa. Dia Internacional do Livro Infantil. Legal, e fica aqui a minha pergunta. Vocês lembram do primeiro livro que vocês leram? Coleção Vagalume. Coleção Vagalume. Era demais. Vocês sabem que eu até separei, até eu bati aqui no Google aqui pra ver a respeito do primeiro livro que eu li. Que foi um livro que contava uma aventura na selva, chamava 100 Noites Tapuias. Você lembra desse livrinho? É da Ofélia e Narbal Fontes. Eu até coloquei aqui, deixa eu só confirmar. Isso, Ofélia e Narbal Fontes. É uma aventura, um filho de um garimpeiro que vive na floresta e tal. E a mãe morre e tal. E ele tem que cuidar do menino e tal. E levar sempre o menino pro garimpo e tal. E um dia ele deixou e o menino é raptado pelos índios chavantes. A história gira em torno disso aí, dessa aventura. E aí tem toda a história de resgate, uma história dentro da história, é bem legal. É um livro que me marcou, foi, sei lá, nem lembro que ano que eu tava, mas era bem criança. E você? Esse aqui também acho que é da coleção Vagalume também, eu acho. Eu li todos da coleção Vagalume. É muito bom, né? Eu lembro muito de ler os livros do Ziraldo quando eu era pequeno. Eu lembro muito do Bichinho da Maçã, era um livro que eu gostava muito, muito mesmo.
E lembro também de um chamado Pão Quente e Cenouras Frescas, que era... Que delícia, deu fome. Pois é, a mãe coelha mandava o filhinho coelho pegar pão quente e cenouras frescas, e aí ele lidava com toda a questão da lógica, do que ele tinha que pegar primeiro, do que ele tinha que pegar depois, era uma grande confusão, me divertia muito. E isso depois dos gibis, né? Porque os gibis não, a gente tô já... contando, porque é o livro gigantesca da Mônica. E aí, Zé, você lembra? Tá pensando aí? Eu tô tentando puxar aqui. Eu lembro logo pequeno, eu li o Pequeno Príncipe lá. Todo mundo, é maravilhoso. Era uma leitura obrigatória. Eu lembro muito do Caso da Borboleta Tíria, eu acho que era isso. Mas eu acho que aí eu já era mais velho, eu não lembro se era tão... Eu não gostei tanto desse, mas esse que eu falei, do 100 Noites Tapuias, eu achei... Fiquei amarradão. Que era uma aventura. E você, Paulinha? Da Renações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Eu amava. Tinha todos os livrinhos. E eu tinha uma outra também, que era do Escoteiro Mirim. E aí tinha várias coisas. Você aprendia a dar nós. E tinha receitas e coisas que você podia fazer para ser um escoteiro mirim. Era ilustrado com personagens Disney. Você foi uma lobinha? Não fui, mas eu fazia, entendeu? Ia lá e pegava os livrinhos e ficava achando que eu podia fazer alguma coisa. Era legal. Vamos lá, Brau. Tem pesquisa aí falando dos brasileiros sobre o hábito de leitura? Pois é, infelizmente elas não são tão bacanas quanto essas que a gente tá falando aqui. Porque os dados da FEComércio do Rio de Janeiro indicam que 70% dos brasileiros não leram nenhum livro em 2014. 7 em cada 10 brasileiros não leram absolutamente nenhum livro. Infelizmente eu não tenho os dados para saber de quantos a quantos anos tem os entrevistados nessa pesquisa que foi feita aqui, porque eu fico imaginando se esses outros 30% não são as crianças que são obrigadas a ler por causa da escola ou da faculdade. Sim. O que é muito triste. De toda forma, é um número muito baixo que vem diminuindo, e os entrevistadores colocaram 2 pontos como os principais, 3 pontos como principais. O primeiro é a falta de hábito. Quer dizer, realmente não ter hábito de parar e ler. O segundo é a internet e a facilidade de entrar na internet com smartphones. Sim. Isso, segundo eles, é muito forte para os jovens, principalmente, mas vem atingindo todas as idades. E, em terceiro lugar, a situação econômica do país, que faz com que as pessoas comprem menos livros. Né? Mesmo na internet, tendo vários livros para você baixar, se você quiser, gratuitamente. Qualquer livro com mais de 100 anos. Todos os Machado de Assis, por exemplo, estão à disposição para quem quiser. Você não paga absolutamente nada, basta fazer um download gratuito. Tem uma dica interessante também, que é um site chamado Estante Virtual. Vocês já conhecem? Esse site é interessantíssimo. Você encontra livros, às vezes, raros, às vezes livros que você não tem mais edições desses livros. Você vai lá e tem um preço de um frete, dependendo do local, ele acaba ficando um pouco mais caro ou menos, mas vale muito a pena porque o preço compensa sempre. São livros já utilizados e que você pode recorrer a esse estante virtual. Aí você fica pensando, mas é só livro? Não é só livro. Na verdade, 55% dos brasileiros disseram que não fizeram nenhuma atividade cultural em 2014. Nenhuma. Isso é muito triste, na verdade. Não foram a teatro, não foram a cinema, não leram livros. Esse teatro tá caro também, viu? Você sabe que de todos foi o único que aumentou. É óbvio que é muito baixo ainda. 89% das pessoas entrevistadas não assistiram nenhuma peça, mas esse número no ano passado era ainda maior. Então, na verdade, a peça, o que você tem de peças é muita peça infantil, muita peça em escolas que acabam sendo gratuitas. Então, tem uma certa facilidade se os municípios e se você na sua comunidade buscar essa interação com a escola do seu bairro, isso pode, por exemplo, ajudar a criar o hábito nos seus filhos. Às vezes você não tem tempo, mas você pode ajudar com as crianças a fazer um futuro mais cultural para o nosso país. E isso também, né? O hábito, né? Se você, mesmo que você é adulto, tá com um filho pequeno aí e não tem muito hábito de ler, faz uma forcinha extra, porque é bom teu filho te ver lendo alguma coisa, porque isso também meio que pega por osmose ali. Eu vejo as mães, né? Como mãe lê pra criança, é impressionante. Elas ficam o dia inteiro lendo para as crianças e aí depois não leem nada para si mesmas. Seja o que for, não precisa ser só romance, pode ser Mas biografia. o fato de ler para criança também é um grande incentivo. A mãe é a primeira decifradora do livro, né?
E até fazer aquela leitura interpretada e tal, que interessa bastante a criança, é uma coisa recomendada. Eu sei porque a escola do meu filho tá fazendo a proposta desse ano é por uma comunidade mais leitora. Então as crianças levam um livro para casa e eles pedem para que realmente você leia com o seu filho de uma forma legal, interpretando, para que ele realmente tenha vontade dele decifrar aquilo que está escrito. Porque, a princípio, é você quem decifra, né? Isso E de uma forma envolvente. É importante o pai e a mãe ler junto, mas é importante o pai e a mãe ler em casa também. Porque depois de uma certa idade... Sei o que eu disse, isso. A criança vê e fala, pô, meu pai não lê, pra que eu vou ler? Exatamente. Meu pai não lê jornal, eu vou ler jornal. É isso, você segue o hábito. Ali. Eu fico imaginando o Silvio Santos, por exemplo. Oi! Lendo, será que é aquela voz impostada? As crianças todas. Imagina, Dani, imita o Silvio Santos lendo uma história pra Patrícia, pra outra, aquela renca de filho. Nossa, você me pegou. Era uma vez. Maoi, um Pinóquio. Contou uma mentira e o nariz dele cresceu. Mas vai pra lá com esse nariz, vai pra lá. Eu sou péssima na imitação do Não, mas é Silvio por isso que a gente gosta, a gente ama essa imitação. Mas eu fico muito feliz imitando. Ó, brinquei com você, Dani, porque é o seguinte, parece que aquela história lá dos zumbis no metrô, viu, Zé? Os caras lá no Ceará ficaram, né? Teve gente lá do poder público que reclamou, pediu desculpas pros zumbis, é isso? Pros cidadãos que estavam ali no metrô e que se assustaram com a história, foram submetidos àquela situação, né? Na verdade, aconteceu o seguinte, fora tudo isso, o secretário das cidades do Ceará, o Ivo Gomes, não gostou de ver o Silvio Santos armando essa pegadinha aí nas dependências do metrô de Fortaleza e quer investigar os responsáveis por permitir as gravações. Ele repudiou a brincadeira e classificou como de mau gosto. Com uma câmera escondida, para quem não viu, vou explicar para você. Com uma câmera escondida, a pegadinha mostra o vagão do metrô com problemas técnicos, com as luzes piscando e as portas fechadas ao chegar na estação. O maquinista dá o aviso de imprevistos e, enquanto se comunica, simula que é atacado por alguém. O desespero toma conta e, de repente, as pessoas de dentro do metrô se encontram cercadas por zumbis. Essa armação foi filmada em dezembro do ano passado, por volta das 11h30 da noite. Foi fora do horário de funcionamento do metrô, lá do Ceará, que opera das 6h30 da manhã até às 7h, ou seja, antes também do início da gestão do Ivo Gomes na secretaria. Na verdade, para quem não sabe, essas pegadinhas do Silvio Santos são feitas da seguinte forma, eles chamam pessoas, figurantes, enfim, que estão dispostos a participar de alguma coisa. Você não sabe o que você vai fazer, você não sabe o que é, mas você sabe que você vai participar de alguma coisa para televisão. Então, não é que é armado, não é armado. Só entra no ar exatamente, se você autoriza. Pode participar, exatamente. Se sentir humilhado, aí você não quer participar, exatamente. Então tem a autorização toda e a pessoa é previamente selecionada nessa questão. Olha, você vai participar de alguma gravação, mas eu não posso te dizer o que é, enfim. E é por isso que as reações são quase que 100% verdadeiras quando acontecem as pegadinhas do Silvio Santos. Eu não sei se o Ivo Gomes está com a razão aí, não. Eu achei tão tranquilo, porque foi fora do horário de funcionamento do metrô. Verdade, mas a passageira é de verdade, que tá ali, né? Pra quem tá assistindo no aplicativo, essa passageira que aparece aí, que é justamente a que falou que tinha pressão alta, tal, não sei o que lá, ela contou numa entrevista que ela foi chamada para participar de um teste do metrô. E que aí pra ela queria ir naquilo, porque o metrô lá é novidade, e ela queria participar de algo importante, algo chique, que era andar de metrô. Entendeu? Então ela foi, autorizou depois foi autorizado, dá pra ver que ela tá produzida, tem um cabelo arrumadinho, tudo isso porque é um programa de televisão, houve uma produção e ela achou que fosse pra inauguração, por um teste do metrô. Agora, pra gravar isso, aí também que depois que vai pro ar, aí eu vou apurar quem que é o responsável e tal, uma gravação dessa acontece fora do horário, acontece com autorização de alguém do metrô. E esse alguém parece que era a administração anterior que aprovou o negócio e aconteceu já numa outra gestão, né? Isso, tem aí que tem uma... Não, mas tem a autorização. Era o cara... Você imagina que aqui na rádio, se a gente vai fazer uma pegadinha aqui, não sou eu que
quem vai autorizar. É alguém alto que vai ter que autorizar. Exatamente. E a gente tentou falar Então é isso. com o secretário das cidades do Ceará, mas não obtivemos resposta. Enfim, ligamos várias vezes, não conseguimos falar. É porque no Mas metrô tá não aí. tem sinal. O Ivo Gomes não gostou, não. E quer saber quem foi o responsável. Eu acho uma bobagem, gente. É uma brincadeira, foi tudo autorizado. Quem participou autorizou o uso de imagem, sabia que ia participar de uma gravação, foi fora do horário de circulação do metrô e tá tudo certo. Vamos rir disso. E esse tipo de autorização, Edgar, geralmente vai com um pagamento de cachê. Sim. É Pra lógico. empresa. Sim. Assim, ninguém. Ali há uma troca, porque fica muito nítido ali na hora que o metrô para numa posição, porque você pode, na edição, eliminar qualquer tipo de marca. É óbvio que ali deve ter alguma propaganda. E eles tiram as propagandas. O produto que anuncia dentro do metrô. Mas na lataria, né? No trem ali, fica muito claro o governo do estado do Ceará. Então, assim, para aparecer isso no ar, há uma contrapartida, houve uma negociação, houve uma autorização. Que foi da administração anterior. Então o cara, são rivais políticos, devem ter. Devem ser rivais políticos. Mas mudou quando? Mudou quando a administração? Porque para autorizar foi gravado em dezembro, mudou? Não mudou a prefeitura, mudou o secretário. Secretário, é. Bom, vamos lá. 10 horas Não 30 mudou o 30 governo. minutos. Vamos em O frente. chefe é o Depois mesmo, do zumbi. gente. Depois do zumbi. 10 horas 30 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, agora recebendo aqui nosso consultor de tecnologia, Opa. Carlos Aros. Tudo bem, Aros? Tudo ótimo, Edgar. Tudo bom, vamos lá. É o seguinte, então, quero conversar com você sobre essa plataforma aí que o já milionário marido de Beyoncé, dono de time de basquete, produtor musical bem-sucedido. Dono agora, da rádio dono também. da rádio, Do mundo, amigo do Funciona. Obama. paga o nosso salário. Prefeito de Nova York, é uma coisa de louco. Agora quer dizer que o Jay-Z também é dono de plataforma de streaming musical, Aros. Primeiro é preciso esclarecer que ele não é o primeiro artista a investir, né, Não, pô, em Neil negócios Young, com a Pono tecnologia. Music, do tem grande por mais, Neil não, Young. ligados à música, mas você tem outros exemplos de caras que investem em startups Sim. e etc. Mas acontece que essa semana o Jay-Z reuniu um grupo seleto de artistas e lançou um serviço que é uma plataforma, e é importante a gente observar como uma plataforma, uma grande concorrente para outras plataformas que já estão no mercado, mas mais do que isso, eu acho que o objetivo dele é reunir toda essa galera, o pessoal que está acompanhando pelo aplicativo, que acompanha a gente pela internet, tá vendo as imagens de um dos vídeos de divulgação, aí tem a Nicki Minaj, tem o Chris Martin do Coldplay, Kanye West, Madonna, Daft Punk, e por aí Jack vai. White. Alicia Keys que fez um discurso na abertura e tudo mais. E o grande objetivo, assim, uma das frases que foi mostrada durante o lançamento é o seguinte: o Tidal ou Tidal, como queiram, é uma Tidal. plataforma Tidal, segundo Porque a gente eles, fala né? português, como é Tidal. Tidal, perfeito. Então, o Tidal, ele é uma ferramenta que, segundo os artistas, inclusive uma fala da Madonna, dá o poder, ou devolve o poder para os artistas. E que poder seria esse? O poder sobre o seu produto, a sua arte, a música. O que acontece? Tem uma reclamação muito grande dos artistas de que os royalties, né, aquilo que é pago pelas músicas que estão disponíveis nas plataformas, eles são muito baixos. Teve um problema, inclusive, com a Taylor Swift. Ela saiu do Spotify, tirou todo o catálogo dela, ia ter um lançamento de disco, ela também tirou o disco, falou, só vou vender na loja, só a mídia, e não quero mais saber de nada online, e aí pronto, ela é uma dessas que está no Tidal da Dani. Isso. E aí, o que acontece? É uma plataforma que oferece uma experiência, segundo eles, diferente para o usuário. Então, primeiro tem um benefício para os artistas, que vão receber royalties maiores. Ele não disse quanto, tá, Ele Edgar? falam que é dobrado. O dobro, mas enfim, ele vai pagar mais do que as outras plataformas para os artistas. E segundo, para os usuários, aqueles que são mais apaixonados pela música, você, por exemplo, Edgar, que é um amante da música, poderia se interessar porque eles oferecem as músicas em duas qualidades. A normal, né, o MP3 que a gente já conhece, que não é bem MP3, né, na internet, tem uma outra extensão que é uma qualidade, inclusive, inferior. Pra gente poder ouvir na internet, fica mais leve, inclusive, para fazer o streaming, etc, etc, etc. E oferecem uma outra versão que usa um negocinho chamado lossless,
que tem uma qualidade maior, a compressão é diferente. Sim. Então você consegue captar alguns instrumentos que ficariam mascarados no Mas MP3. isso é pra quem se liga em som, né? Eu, por exemplo, gosto. Porque neguinho hoje não tá muito preocupado com isso. O usuário médio, ele vai querer simplesmente o catálogo. Qual é o catálogo do Tidal? Ele tem 25 milhões de músicas. Acho pouco. Que é o mesmo catálogo, se a gente for pensar, de Deezer, RDO, Spotify. O Spotify, se não me engano, tem 30 milhões, um pouquinho mais. Mas até aí, é muito próximo, é bem parecido. Mas, por exemplo, só fazendo uma parte aqui, o que a defesa do Neil Young, por exemplo, com o Pono Music, é que assim, eu tô propondo uma coisa, eu não quero fazer frente a um iTunes, enfim, a uma grande, até porque eu não vou conseguir, eu só quero fazer uma coisa que respeite o artista na origem do que ele quer fazer ali, de que o cara que se interessa por som e quer ter aquele som com tudo o que tem aquele som na sua origem de produção, tenha através dessas novas propostas de streaming. Ele quer experimentar tudo aquilo que foi feito no estúdio. A experiência, né? Que o artista fez ali na gênese do trabalho. Completa. É o caso do Tidal, eles querem mostrar isso. Então a gente vai oferecer para você uma qualidade melhor de som, você vai poder desfrutar da melhor maneira possível. E do outro lado, o artista vai entender que, poxa, o fã vai estar acompanhando a música numa qualidade boa e vai estar recebendo por isso de uma maneira melhor do que acontece nas outras plataformas. Então foi o seguinte, talvez não faça frente a Spotify, Deezer e essas outras plataformas. Talvez simplesmente eles cheguem no mercado, seja uma alternativa que vai conquistar alguns milhões de usuários. Mas ele se mostra como uma ferramenta que é quase um manifesto, ali, é um protesto. Olha, nós não estamos contentes com o que está acontecendo. E essas plataformas cresceram muito, Edgar. Elas se multiplicaram, tem várias, essas 3 que eu citei são as maiores, concentram o maior número de usuários e também de catálogos, mas elas têm outras ferramentas. E aí o Tidal chega para ser mais uma. O que pode acontecer, e aí eu tô especulando, é que de repente Beyoncé, Rihanna, que são muito mais próximas ali do Jay-Z, ele sempre produz discos e afins, por exemplo, ele sempre produz os discos da Rihanna. Então, o que pode acontecer é que quando ela for lançar um disco, o disco dela vai chegar primeiro nessa plataforma e uma semana depois, um mês depois, chega nas outras. Mas eles vão ter uma semana de advance com esses artistas e por uma semana só eles vão ter os lançamentos. Mas e daí, né? Não, e daí não, bem, hoje em dia, onde a efemeridade das coisas... Uma semana vale muito uma tempo. semana, o cara pega essa música em 10 minutos e joga no YouTube e todo mundo pode ouvir de graça. Quer dizer, esse negócio de ter exclusividade é meio... Ai, gente, que preguiça, mas aí eu faço o papel de advogado do diabo. O Netflix, ele oferece essa proposta. Ele diz assim, olha, eu tenho essa série é minha, eu vou divulgar todos os capítulos aqui e pronto, e dane-se. E aí ele vai lá e conseguiu concentrar mais de 50 milhões de usuários. Então, nessa questão da internet, o Edgar tem razão. O tempo conta muito. Se você disser que é exclusivo, que é seu, os caras acabam correndo. Principalmente aquele que é mais aficionado, né? Tem esse detalhe. Tem aquele boom, maluco, né? Que é ansioso. Eu acho que o Jay-Z vai à falência com esse Tidal, é isso. Ele gastou ele gastou 55 milhões de dólares, Edgar, tá vendo? na plataforma, tá gastando. Na empresa, né, na plataforma que deu base para essa estrutura que lançou o site. Então são duas alternativas. Para quem quer ouvir com a qualidade mais regular, a mesma dos outros sites, são 10 dólares. Para quem quer ouvir com a lossless e etc e tal, todos os instrumentos, um pouquinho mais. Custa 20 dólares. Por enquanto não tem ainda liberado para os usuários brasileiros, mas deve chegar em breve. Tem uma lista de países que vão receber o modelo, etc e tal. O Brasil ultimamente tem ficado fora dessas listas, né? Não tá na primeira lista de iPhone e agora também não tá na lista mas deve chegar em breve. A gente tá na lista do HSBC. A grande verdade da história é o Jay-Z não tem mais aonde gastar dinheiro. Vou dar o número da minha conta pra ele. Fazer o Tidal, é isso, você já deu pro diabo, já que você é advogado dele, a gente quer saber depois quanto o diabo tá te pagando. Olha, Aras, eu vou complementar a tua nota dando uma dica pra todo mundo do Brasil. Eu tenho certeza que em qualquer cidade do Brasil tem lá a sua feirinha de vinis. Aí sim. Você pode ir até lá. Olha, tem os vinis, depende, tem a promoção de R$10 o vinil. Aqui em São Paulo tem uma de troca de vinis que é muito legal. Até os mais caros. É uma experiência que vale a pena. Muito. Pra quem gosta de ouvir todos os instrumentos, é excepcional. Valeu, Edgar. Um pouco mais orgânica, diria. Valeu, Aras. Olha ali, vamos lá, ó, chegou a hora do nosso Extra manchetes maravilhosas. As notícias que vão mudar a sua vida.
Murilo Benício almoça com o filho em shopping carioca. Ivete Sangalo usa vestido de um ombro só em show com Criolo no Rio. Mulher melão coloca bumbum no seguro. Tem que guardar seu tesouro. Posso falar? Chefe Império, Rafael Cardoso faz papinha para a filha. Papai chefe. Sophie Charlotte dá aquela ajeitadinha em biquíni e empina bumbum. Bianca Rinaldi leva alguns caldos, mas se diverte em aula de surf. Tami Miranda mostra novo peitoral para Val Marchiori. Ficou perfeito, quero dormir nesse peito, disse a socialite para Tami. Ronaldo Fenômeno vai a jogo de basquete com a namorada nos Estados Unidos. Prefiro europeu, quem disse isso? Ariadna, que negou a semelhança com a fé de Adriano. Prefere um belo europeu. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Olha aí, olha nós aí, ó. Ó o Morning Show aqui, ó. Toda movimentação no estúdio. Você que acompanha pela internet. Olha aí, a Raquel tá separando. Me O que você tá mexendo? Não, joguei fora nada. Tá tudo aqui. Joga tudo fora. Não. Vamos em frente, ó. Vamos falar agora. Esse bloquinho tem várias coisas musicais aqui. Vai ser bem bacana, ó. Vou começar com esse aqui, ó. Vocês se lembram daquele jogo musical Song Pop? Adorava também. Então, eu era mestre. O aplicativo ficou entre os mais baixados e acabou se tornando um viral no país. Agora, depois de 2 anos, a mesma empresa que criou o game volta com uma novidade. O Rock On, um aplicativo gratuito para iOS derivado do Song Pop, mas só com rock, viu? Ele tem uma estrutura parecida com o Song Pop, mas é focado no gênero rock and roll. O usuário participa de vários desafios em que ele deve ouvir uma música por um tempo e adivinhar o nome do artista e da banda. É uma espécie de qual é a música. Era demais isso. O cara tem que ser rápido ali. A jornada do usuário começa na porta de um show e os primeiros desafios têm relação com clássicos do rock, como Queen, Nirvana, esse que a gente tá ouvindo aí, Elvis Presley, Beatles, entre outros clássicos. Conforme vai passando de fases, o jogador evolui como roqueiro. Ele vira road, sai em turnê com uma banda. É bem interessante, né? E o game começa a diversificar os tipos de rock também. E também a época onde esses rocks foram construídos, foram feitos, né? Foram compostos. O Rock On está sendo lançado hoje e em breve estará disponível para Android também. Fica aí a dica para quem curte joguinhos no celular, para você variar aquela sinuca chata, ou aquele, como é que chama aquele outro que vocês jogam, da balinha? Tem um que a Raquel introduziu. Nossa senhora. Jump, como chama, Raquel? Mr. Jump, não baixem, porque parece que é muito viciante. Você não recomenda, né? Mas tá aí, uma boa dica pra você que curte joguinhos no celular e também o gênero rock. Vamos girar um assunto? Rock. Dá vontade de ficar ouvindo um pouquinho mais, né? Não, mas parece que não pode, parece que a gente tem que continuar o programa. É o que dizem. É o que a Raquel diz, a nossa produtora. Mas, bom... Vamos falar mais uma aqui, ó. Falando em música, já dissemos aqui que o Museu da Imagem e do Som de São Paulo vai fazer uma exposição inédita dedicada ao cantor Renato Russo, líder da Legião Urbana. E essa remontagem, essa exposição está prevista para 2017. A ideia, na verdade, é remontar o antigo apartamento do Renato Russo, apresentando ao público mais de 50 diários manuscritos e uma coleção completa do acervo de discos e livros do Renato. E os fãs do líder da Legião Urbana poderão compreender ainda mais a mente desse, que é um dos ídolos eternos da música do rock pop brasileiro. Em julho, a Companhia das Letras lança Só por Hoje e Para Sempre, é um diário escrito pelo cantor em 1993, durante o período em que ficou internado numa clínica voltada para dependentes químicos no Rio de Janeiro. O livro é o primeiro dos 5 volumes que a editora publicará nos próximos anos, e o conteúdo traz o relato do Renato Russo sobre a sua luta contra a dependência. Paulinha foi investigar um pouco mais e tem detalhes sobre isso, né, Paulinha? Então, a gente vai falar com a galera da Companhia das Letras para saber como é que tá sendo isso. E a gente descobriu que é o Juliano Manfredini que tá negociando aí as relíquias do pai, que ele tem esse interesse, é uma missão de mostrar tudo isso para os fãs. Ele que abriu o apartamento
para o pessoal da editora Companhia das Letras, que teve acesso a todo esse material inédito, cheio de manuscritos e tal. E aí a gente falou com a Sofia Mariucci, ela que é a responsável pela obra do Renato Russo na editora, que contou um pouco mais pra gente sobre essas descobertas. Diários, mas por enquanto a gente vai trabalhar com um, que é esse diário da reabilitação, que ele escreveu enquanto ele estava numa clínica de reabilitação em 1993, e depois a gente vai trabalhar os outros diários, mas antes disso um volume de poesia. A gente tem muitos projetos para fazer. Como será que o Renato escreveu sobre isso, né, Edgar? Será que era um diário por cada dia, ou era tudo misturado, ou era uma bagunça? Perguntei um pouco sobre isso para a Sofia. Eles são espécies de exercícios propostos pela clínica, assim, pelos médicos. Então ele quase sempre tem uma tabela em que ele conta os objetivos daquela semana, frases que inspiram ele, e daí textos corridos mesmo. Mas não é muito linear. A gente, inclusive, está tendo agora o trabalho de organizar isso, estabelecer uma ordem cronológica que não é tão evidente. Mas então o livro tem essa mistura. Tem alguns desenhos, tem tabelas, tem texto corrido, cartas que ele escreve, como aquela que apareceu na Veja, cartas ficcionais, né, para ele mesmo. Enfim, é bastante livre, assim, a proposta. Eu fiquei pensando aqui enquanto ela falava, se organizar isso, mexer numa cronologia dele, já que são textos meio, entre aspas, aí, disparatados, né, como ela colocou, eu não sei, como leitor, talvez eu gostasse de ler na ordem cronológica. Vamos ver como é que eles vão organizar. E aí eu fiquei pensando, Edgar, um momento ali da reabilitação e tal, será que esse é um livro triste, sei lá, deprê? Vamos ver o que a editora contou pra gente. Ele tem seu peso, mas ele também tem muita esperança, assim, o ânimo de quem tá se recuperando e quem vai ficar bem, sabe? Então ele conta muitas histórias de momentos difíceis, mas sempre com a intenção de não repeti-los, assim, de não tropeçar mais nos mesmos lugares. Então eu acho que a mensagem final é boa, assim, é alentador. Então, e outra dúvida que eu fiquei é se o Renato fala sobre outras pessoas aí dentro desses relatos na clínica de reabilitação. Será que ele fala de outras pessoas? Fala da banda, fala de relações pessoais dele, de casos amorosos, da família, enfim. Fala de outros colegas da clínica. Tá vendo? E a Sofia também contou pra gente, Edgar, que esse livro vai vir com um monte de imagens, fotografias dessas cartas manuscritas, algumas fotos que eles fizeram no apartamento do Renato Russo. Também falou que quando eles forem lançar, em julho desse ano, parece que vai ter um show aí, eles estão tentando fazer um show tributo ao artista. E outra coisa legal é que o projeto gráfico desse livro vai ser da Elisa Randall, que é a designer que fez aquele livro super best-seller do Paulo Leminski, sabe? É um laranja com bigodão, assim, que muita gente acabou comprando. É ótimo. E vai ser essa mesma designer. Então a perspectiva é grande, vamos ver. Parece que os outros livros vão chegar um por ano, eles ainda não têm certeza se vão ser só 5, se vai ter poemas, como é que vai ser, porque realmente é difícil de organizar toda a obra, mas a gente fica de olho e traz pra vocês aqui. Boa. Edgar, eu sou super fã do Renato Russo, gosto da obra dele, acho, talvez ele e o Cazuza são os principais poetas modernos da música brasileira. Mas deixa o homem descansar em paz, pelo amor de Deus. Que isso, Zé? É sério, meu. O povo morre e aí cada ano é uma coisa. Mas aí agora é a carta, depois é o livro. Eu tô muito curioso pra ler esse texto. O Robin Williams não deixou, ficou aquela notícia que eu dei ontem. Será que ele queria que tudo isso fosse publicado? Bom, não sei. Então ele não tomou tem os detentores dos direitos lá, o filho dele, inclusive, né? Diz que o filho tem essa ideia, Zé, de que os fãs realmente entrem em contato com toda a obra que foi deixada, e até a Companhia das Letras não tem censura de forma alguma, parece que não precisa de aprovação nem nada, que ele quer que mostre tudo mesmo. Já girei o assunto, como vocês podem perceber, tá rolando um Queen aí, em julho.
de 2013, o ator Sacha Baron Cohen teria deixado a cinebiografia de Freddie Mercury por diferenças criativas. Agora, no entanto, o ator estaria novamente envolvido com o filme. O agente do Queen teria anunciado que um acordo foi atingido com Sacha e que ele retomaria para estrelar, dirigir, escrever o roteiro e produzir o filme. A produção, que já está em desenvolvimento pelos últimos 7 anos, já passou por muitos problemas e diversas trocas de protagonista e diretor. Agora, vamos ver se anda esse projeto, até porque o Brian May recentemente falou que a presença do Sacha ali, Dani, puxaria muito a atenção para a figura forte que ele já é. Brian May, mas aí tem a história de que o Brian May também talvez não quisesse um filme muito, digamos, o que dizem é isso, escancarado, né? Que o Brian May, que é do Queen, que é um filme para família brasileira, família mundial assistir. Só que você vai falar do Freddie Mercury, você não pode apenas falar da parte, digamos assim, do horário comercial das 8 às 6 da tarde. Então eles entraram num acordo, é isso? Você tem que falar de tudo, das drogas, do sexo, das loucuras que o Freddie Mercury, da loucura que o Freddie Mercury era, né? Então, e é isso que o Sacha propõe desde o começo, fazer um filme realmente de verdade, para mostrar a essência desse gênio que foi o Freddie Mercury. Vamos ver se agora sai do papel. Eu torço muito para que dê certo esse filme com o Sacha, porque eu acho que inclusive que ele é fisicamente parecido, né? Mas tudo bem. Bom, falando ainda de televisão e entre outras coisas, o que é isso, Edgar? Michael Jackson? Michael. Por que ele está pondo Michael Jackson? Porque o canal Discovery estreia na próxima segunda, dia 6, às 10h20, a série Autópsia de Famosos, como se não fosse, né, o suficiente que a gente já vê na televisão. É um programa que investiga não só as causas, mas as circunstâncias que precederam a morte de estrelas como Whitney Houston, Elvis Presley e Michael Jackson, que está no episódio de estreia. A série se baseia em imagens reais obtidas junto a autoridades. No episódio com o Michael, que é a estreia, há cenas da autópsia realizada em seu corpo em 2009 na Califórnia. Em 2015, o Discovery Channel está completando 30 anos nos Estados Unidos e 20 no Brasil. E vai ter também estreias muito bacanas, como o reality Perdidos na Amazônia e celebridades à prova de tudo com Bear Grylls. Eu amo Bear Grylls, por favor, Discovery, traga ele pro Morning Show. Mas é isso, a Autópsia de Famosos, começando com Michael Jackson na próxima segunda. Que medo deste programa. Who's Bad? Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. É hora de falar, a gente falou de música no bloco anterior, agora é hora de falar do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Samba. De celebridade. É um assunto do é um assunto do nosso Lorde da equipe. Televisão. Anabolizante. Zé Armando Vanucci. Ditadura. Olha, é gente saindo de emissora, contrato acabando e não sendo renovado. Não tá fácil pra ninguém nesse mundo televisivo, Zé Armando. O que tá acontecendo, Zé? Não tá fácil nem pra ser amigo na televisão. Daqui a pouco... É sério, o que eu vou falar agora não é... Você acha que eu vou falar de estratégia de programação, de que... Você vai falar do lado mais humano da televisão. Que lado humano? É o lado verdadeiro da televisão. Nossa, põe o BG mais suspense. É sério. Peraí, tem que... O Bate foi lá. Isso merece. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Talvez ele tá muito feliz e ele vai falar agora o podre da TV brasileira. Não, o podre não. É o que acontece na televisão. A realidade. A realidade. O podre é pior do que isso. O podre é pior. O que aconteceu foi o seguinte, Edgar. O Bate foi lá no Gugu, voltou desceu pra a lenha no Datena. Desceu a lenha na Band, mandou um monte de recado. Eu falei com ele sobre isso, ele já deu um toque, ele repetiu o teor do que ele já tinha falado no Gugu, na verdade. E mandou lá o recado pro Datena e tal. O Datena não manda recado, ele já fala direto. Então, ontem lá no programa dele, ele diz o seguinte, ó. Fui aconselhado por diretores da Band a não responder. Portanto, não vou responder a gente calhorda, covarde, vagabunda e sem vergonha. Não, repete devagar agora. Vamos lá, de novo. De novo, porque eu acho que teve gente que não ouviu. O início. Fui aconselhado por diretores da Band a não responder. Então ele não ia responder, mas aí ele disse... Ele não vai responder. A gente calhorda, covarde, vagabunda, já sem respondeu. vergonha. Que não vou responder, mas já respondendo? Que não assume os erros que tem, nem os fracassos que tem. Não vou responder, disse o Datena, falando sobre o Lisbate. Aí ele fala assim, ó, todos os erros que eu cometo, eu assumo e pago por eles. Aliás, o que mais o Datena faz é pagar pelos erros dele ali, né? Ele já entrou em estúdio brigando com o apresentador, foi adversário.
divertido, enfim. Mas tudo tem limite, inclusive quem entrevista. Aí foi uma alfinetada no Gugu. A pessoa envelhece e não muda nada. A pessoa existe uma entrevista falsa há 200 anos, me atacando e não muda. O cara continua velho e falso do mesmo jeito que era. E aí, isso pesado, aí foi né? o Datena. Aí lá em Goiás, o filho do Datena entrou na parada. Entrou também. O Dateninha? O Dateninha. Ele entrou no negócio e falou, pô, mas o Bate cruzava com meu pai, nunca falou da mágoa pra ele. Televisão é assim, às vezes você cruza no corredor e não tem o que... Não fala ali, não se acerta. E depois isso aí... Agora, numa transferência como dessa, também tinha a mágoa do Bate com a Band, que não deu certo lá. O próprio jogo da Record, porque ali tem... A gente sabe que em televisão ninguém é santo, muito longe disso. Uma outra coisa já envolvendo televisão aqui, ontem a Xuxa Meneghel foi visitar o REC 9, conhecer onde vai ser o estúdio dela lá. E causou, ela tirou foto com todo mundo que estava trabalhando. E ó que não tem já, o REC 9 lá tem uma produção agora no ar, né? E aí a Xuxa Gente, esse faraó aí, a roupa dele é impecável, né? Da novela Os 10 Mandamentos. Não, da novela Os 10 Gente, é o Sérgio Maroni, né? E no Egito as pessoas faraó. não se sujavam. Era Egito aí nessa foto? É ambientado Era o Egito, aonde? aí já tá na Egito. parte do Egito, coisa Tem uma poeira Não tem no poeira, olha que Nada. coisa linda. Todos Nada. são brancos no Egito. Bom, Impecável. A Xuxa foi visitar É um lá telefone aquilo ali na bancada? Gente, Gente, eles olha são que faraó, parecidos. Desculpa, A Zé. Xuxa foi visitar o REC 9 e aí passou lá, tirou foto aí com o elenco da novela, que é o que está sendo gravado agora, conheceu qual vai ser o estúdio dela, que é um dos usados aí pela novela, e aproveitou para tirar foto, parou nos corredores do REC 9 ali, tirou foto com todos os funcionários da Record. Foi uma sequência de selfie, tava lá ao lado o presidente do REC 9, os diretores ali, e eles liberaram, todo mundo quis estar ao lado da rainha Xuxa. E eu anotei mais uma aqui, eu vou pular aqui a audiência 24 horas, isso eu falo depois, mas tem duas outras coisas. A Praça Nossa hoje comemora os 15 anos daquele quadro do Batman e do Robin lá, que o Alexandre Frota faz. meu Deus. Eles vão fazer uma brincadeira em cima disso, tal, tem com direito a bolo, enfim, vai ser uma brincadeirinha lá deles. E a última notícia que chamou a atenção hoje, Márcio Garcia vai perder o contrato com a Globo. Meu Deus! Ele era lá, lembra? Ele que apresentava o Melhor do Brasil. Ele foi com a ideia de Ele não era uma grande aposta da Globo? Era uma das grandes apostas, mas na verdade ainda não tem o projeto. Então o Márcio Garcia, quando volta para a Globo, ele vai ser contratado agora por obra, e essa é a regra agora na Globo. Ninguém mais fica com aquele contrato 4, 5 anos lá. Vai ficar só nisso. Oh, ele gosta da Xuxa. Vai ficar só nessa. Mostra nas câmeras. Mostra ele cantando. Mostra ele cantando. Pula, bola e bola. Depois eu que tomo bronca quando eu fico cantando aqui, o microfone fica aberto, né? E o Márcio Garcia, então, perde ali o contrato dele fixo. E se voltar, não volta como apresentador de programa, mas sim pra novela. Ele tá nessa agora da produção de filmes, né? Ele tá como empreendedor. Tá indo bem lá, tá indo bem como produtor. Produção audiovisual, né? Edgar, todo mundo nesse mundo artístico vai ter que ter o plano B, C, D, E, F, porque Globo e Record acabaram com o contrato de longa duração. Eu tô no D até agora. Vamos lá, meu povo, é isso aí, olha, tem mais uma aqui, eu vou falar com o Gustavo Brau agora, que na verdade foi um dos fãs que se descabelaram com a saída de Zayn Malik. Foi muito triste. Ele saiu do One Direction e muito fã chorando. Chorei muito. Brau cortando os pulsos. Eu não me recuperei. Não se recuperou até agora, mas o imbróglio continua, né? Cara... O que aconteceu com o menino? Cara. Boa parte dos nossos ouvintes não tem a menor ideia de quem seja Zayn Malik, e eu sou uma dessas pessoas. Eu não sei quem é. Mas de toda maneira, foi o maior vavavu no Twitter quando esse menino, no início dessa semana, decidiu sair do grupo musical em que ele estava, que era o One Direction, que é a grande sensação dos teenagers, ou seja, os adolescentes, Sim. não é mesmo, Dani? Exatamente. Você vai me ajudando se eu falar alguma besteira. Tá bom, pode ir, tá certo, teenagers. É isso, teenagers. E ele disse o seguinte quando ele saiu: eu só quero ser um cara normal de 22 anos. E aí as meninas se mataram, se choraram, se arrancaram os cabelos. Todo mundo se choraram. entendeu que ele ia ficar Acabou recluso, chorares. ou que ele ia fazer outra Ficou coisa da tudo vida, lindo. sei lá, ia fazer uma faculdade, ia ser o quê? Engenheiro, Exatamente. advogado. Ia trabalhar numa pizzaria com o pai. É. E não.
O que aconteceu, Edgar? Esse menino que queria ser normal de 22 anos. Seguiu no seu dia caminho. seguinte, ele lançou uma música solo, senhoras e senhores. Esse menino que queria só simplesmente ser o filho do pizzaiolo, Sim. ele na verdade não queria, ele queria sair do grupo e ser sozinho, e queria a fama sozinha, toda pra ele, se esfregando nas fãs. E aí, o feitiço virou contra o feiticeiro. Por quê? Porque do dia pra noite também, por causa dessa palhaçada, ele deixou de ter 50 mil seguidores no Twitter, que tinha milhões. Então, na verdade, não fez a menor diferença. E ele tá felicíssimo e vai ficar riquíssimo e tá rindo da nossa cara. A grana vai só pra ele agora. Só pra ele, e os outros Directions estão todo cagados. Não, teve um que ficou bravo, mandou tipo uma indiretinha no Twitter. Teve um não, Paulinha. Quem? Tem que dar nomes. Foi... Ah, eu não Foi sei o o nome Hairstyles? dele. Não. Foi um outro subjacente. Tá. Não sei o nome, mas ele tipo falou, ai, cresça, tipo, que palhaçada. Ficou bravo. Ficou bravo. Porque a pessoa fala, olha, eu estou saindo porque eu quero Ser ficar longe uma criança disso, normal. quero ficar de boa Não na é? minha casa vendo, sei lá, televisão, Bob vendo Esponja. desenho, não sei o quê. Aí ele sai, todo mundo acha que ele vai ficar tranquilão, ele lança uma música solo. Isso é traição! É traição, no sim. mundo das boy bands! É Olha, traição olha. no mundo das boy bands. Olha, repare aqui, vamos fazer uma análise psicológica desses dois aqui, ó. Pra quem não ligava, não conhecia a banda, eles ficaram bem irritados com ela. Que eu acho uma sacanagem, Olha lá, Edgar. tá vendo? Eu acho Vamos uma lá. sacanagem com as Ô, Dani, boy bands. dá hora certa pro pessoal Agora do Brasil. são aí. 11h17, horário de Brasília. Morning Show. Jovem Pan Morning Show pela rede Jovem Pan. Olha, reta final do programa hoje, hein? Temos uma bateria final aqui, começando com uma nota falando do Rodrigo Santoro, mais precisamente do filme, né? Depois de anunciar que vai deixar de interpretar o Wolverine, o ator Hugh Jackman vai estrelar o drama bíblico Apostle Paul, baseado na história do apóstolo Paulo, seguidor de Jesus Cristo. O Paulo era um judeu chamado Saulo de Tarsus. O nome dele era Saulo. Saulo de Tarsus, que se converteu cristão após um encontro com Jesus. O apóstolo teria escrito 14 dos 27 livros do Novo Testamento, além de ser o responsável pela construção de várias igrejas. E falando sobre cinema, a Dani Taranha complementa, e por isso que acho que justifica a trilha aqui do filme do Santoro. É isso, Não, Dani? rapidinho, é porque, como judeu, eu não posso deixar esse Lá tipo vem de ele. coisa ser colocada assim. Paulo, né? Também É conhecido Saulo. como Saulo, ele teve uma visão de Jesus, porque ele nem conheceu Jesus de verdade. Vai saber. É muito importante. Vai saber. Ele teve uma visão de Como é que Jesus. você comprova e isso? aí sim ele tava continuou lá? o cristianismo. Como Senhoras assim? e senhores, eu sou um grande Ele estudioso caiu, foi ele- do foi Velho ele e do que- Novo Testamento. Foi ele Como caiu você do cavalo, afirma não isso? A Caiu do cavalo, Record me liga pra Ah, eu você é dizer um como tem consultor. que ser as novelas É. Tudo isso pra dizer que o Hugh Jackman vai fazer o Paulo Saulo Tarsus de Jesus no filme Apóstolo Paulo de Jesus Tarsus. É isso que eles estão querendo dizer. E isso Por causa era dele que a nossa cidade chama São Saulo. São Saulo de Jesus. Mas tudo isso pra dizer que estamos falando de cinema e que em 2011 todo mundo ficou sensibilizado com a história dos 33 mineiros chilenos que ficaram soterrados por 69 dias. Quem não lembra disso? Foi uma coisa horrorosa. E vai ter um filme inspirado nesse drama, que chama Os 33, que conta com o Antônio Bandeiras e o Rodrigo Santoro no elenco. E o longa finalmente ganhou o seu primeiro trailer. Você que está vendo pelos aplicativos, está vendo a gente pela internet, consegue ver aqui no nosso telão a imagem do trailer do Os 33. Esse filme promete mostrar todo o drama vivido pelos homens, todos os aspectos políticos que envolveram o resgate. O filme ainda não tem uma data prevista para chegar aos cinemas, mas já tem o trailer para você ter um gostinho aí do que vem pela frente, com um elenco maravilhoso, entre eles o nosso querido Rodrigo Santoro, atuando ao lado aí de Antônio Bandeiras, que é o outro queridão. Bom, a história já é uma coisa incrível mesmo, né? A história em si já Sim, é uma... a história em si já é... O resgate deles, o tempo que eles ficaram lá, o que eles precisaram fazer lá dentro. Foi uma coisa assustadora, né? Que ninguém tinha esperança de que eles estivessem vivos, e quando realmente surgiu ali, não sei se vocês lembram, né, quando veio o sinal de que todos estavam vivos, foi uma coisa, foi uma comoção Comovente. mundial, e todo mundo ali desesperado com esse resgate. Vamos ver, eu acho que vai ser um filme bem dramático, bem sentimental, como é que eu posso dizer? Bem sensível. Era essa palavra que eu tava buscando. Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Eita, nós, ó.
Vai. Ontem foi dia da mentira e a Globo entrou na onda do nosso Vibe, né? Que pediu aí para as pessoas mandarem as mentirinhas, as cabeludas também, e contou a maior mentira de todas. A emissora fez uma pegadinha com os internautas no seu site oficial, colocando uma chamada para uma continuação de Avenida Brasil com uma foto sonho. da Carminha. Olha lá, ó. Quem tá vendo pelo aplicativo. Quem tá vendo pelo aplicativo tá ali, ó. A imagem da Carminha, a vingança de Ágata, o subtítulo de Avenida Brasil 2. Adriana Esteves, né, viveria a Carminha. Ágata, Ana Carolina Lanes também fazendo lá o papel. Muitas pessoas chegaram a acreditar, mas praticamente todos os fãs da novela lamentaram que a novela de João Emanuel Carneiro não tem uma continuação. Avenida Brasil 2, A Vingança de Ágata, era o título desse pôster que eu me referi, que você tá vendo aí, e faz alusão a uma possível vingança de Ágata contra sua mãe, Carminha, né, por quem era frequentemente humilhada. De fato, você acha que daria audiência, seria uma boa, Zé, colocar essa continuação no ar aí? Para alavancar a audiência decadente da TV? Tudo que envolve a Carminha, eu acho que funciona, né? Não tá funcionando em Babilônia. É isso que eu ia te dizer, né? Você fala que tá tão mal essa novela. Mas é que a Babilônia não é a Carminha, né, gente? É outro personagem. Ela vai virar a Carminha. Sobre as verdades e mentiras da Rede Globo, o Zé Armando Vanucci. Eu fiquei sabendo não, eu li na coluna da Keila Gimenez, na verdade. Sobre um programa novo que teria Zeca Camargo, André Marques e Ana Furtado. Eu quero saber o que a gente fez pra merecer isso, Zé. Silêncio. Sepulcral. Na verdade, esse aí é um programa que eles estão desenhando pro sábado. Que pode sábado ser de também, manhã ainda. Sábado de manhã, que pode ser também o da Patrícia Poeta. Não tem nada certo. Existia uma época na Globo que quando você não sabia que projeto que você estava, chegava um diretor e falava assim, olha, você está no BR Brasil. Esse BR Brasil é um jornal que é transmitido para as afiliadas que não conseguem fazer jornal conteúdo local, conteúdo próprio. Quando tem aqui o SPTV, sim, e tem alguma afiliada que não consegue, entra sai de algum lugar esse jornal com notícias extremamente frias. E aí as pessoas tinham medo disso. O que acontece agora é isso, olha, é um projeto talvez para o segundo semestre, ninguém sabe, mas não está na grade também, né? O André Marques quer um projeto, a Ana Furtado quer um projeto, a Patrícia Poeta quer um projeto e agora o Zeca Camargo. Mas quem quer um projeto desses quatro? Não, eu quero explicar uma coisa, já que o Zé agora a Ana Furtado, ela vai muito bem do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro e no Nordeste, ela vai muito bem. Então, mas era isso que eu ia falar. O Zé, que agora é contratado da Globo para assuntos de audiência, consultoria, etc. Queria que você desse um toque lá, que a Ana Furtado só é legal nesses lugares que o Zé falou. O restante do Brasil odeia esta mulher. Então, vamos tentar achar uma apresentadora que vá bem no Brasil todo, tá? Obrigada, eu sugiro até logo. Paula Carvalho. Ai, obrigada, gente. Palmas, por favor, Edgar. Que é a nossa Sandra Nemberg. Sandra Nemberg. Não tem quem não goste de Paula Carvalho. Hoje ela mostrou no Paula Carvalho Repórter, ela trouxe duas reportagens. Duas reportagens com muita emoção. Paula Carvalho Repórter. Muita emoção. Tá melhor que o Globo Repórter, obrigada. Inclusive. Que só fala da Amazônia toda vez e o Pantanal. Vocês estão precisando de grana, isso sim. Pra sumirem da minha frente. Falei com você, eu sou milionária. Falando nisso, ontem a Mega Sena acumulou, viu? Ninguém levou, né? A próxima aposta, o próximo concurso, pode pagar 32 milhões de reais. Vale. Ao contrário de um casal britânico, escutem essa, que ganhou 2 vezes um prêmio milionário na loteria na Inglaterra. Em apenas 2 anos, já imaginou? Os caras realmente de sorte, né? Eles levaram aí algo como 4 milhões e 700 mil reais na última sexta-feira. E é o primeiro a revelar que ficou milionário por 2 vezes, né, tendo a sorte aí de acertar na loteria. Se mata, Edgar. Em entrevista ao jornal The Guardian, o porta-voz da empresa que faz os sorteios destacou que essa é uma situação extraordinária. Extraordinary. E apesar de ter esse casal aí, né, esse que ganha todas, aí a gente não ganha nada, porque as pessoas não vão buscar o prêmio muitas vezes. Sabia que acontece isso? O nego joga, ganha e não se liga que ganhou.
Às vezes faz o jogo, Vocês estão fazendo esquece. cara de que já passaram por essa situação. Acontece, gente. Não, nunca fui milionária, porque se eu tivesse sido, não estaria aqui. Nossa, tá louca. De acordo Que com risada. o Euromillions, o ganhador do sorteio da última quinta-feira, que levou 53 milhões de libras, cerca de 250 milhões e 700 mil reais, ainda não apareceu para reclamar a premiação. Vejam só vocês. 250 milhões, mais do que 250 milhões, e o cara nada, ó. Vai ver que perdeu o bilhete. Imaginou? Ai, meu Deus. Que Não, não desespero, quero nem gente. imaginar. Caramba, o que você faria se soubesse que perdeu o prazo para ir buscar o teu prêmio De 200 milionário, né? milhões? Sei lá. Fica pra próxima encarnação. Fica pra próxima, né? Fica pra próxima mesmo porque o programa acabou. A gente volta. A gente volta segunda-feira, não? Vamos gente estar volta aqui. amanhã, Amanhã cê tá estamos louco? aqui, ó. Rapidinho, ó. Depois você pode viajar se quiser, viu, Zé? Pra coluna de férias lá. Datena não vai gostar nada disso. Obrigado, gente, por estar com a gente até agora. Segunda tem mais e amanhã também feriado, viu? Tchau. Jovem Pan Morning Show vai